pessoal, muito prazer. Eu sou a Grace. Antes de iniciar aqui me apresentando, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, loiro. Estou usando hoje uma blusa preta de gola alta de lã. E eu atuo aqui na área de atração e seleção do Bradesco. Eu sou formada em pedagogia, pós-graduada em gestão de pessoas, carreira e liderança e coaching pela PUC. Eu atuo há mais de 11 anos com desenvolvimento de pessoas e recrutamento e seleção. Hoje, aqui no Bradesco, diretamente com essa parte de estágio. Eu sou filha, irmã, esposa, Dinda, mãe de pet, tia, amiga e mamãe da Lara. Eu sou uma pessoa muito família, que gosta de viajar, assistir filmes, fazer trabalhos voluntários, festinha com os amigos de vez em quando, é claro, né? Estou aqui hoje para falar com vocês sobre esse momento de estágio, né? Que vocês estão aí em busca de uma oportunidade, o mercado está aquecido, e aí, de que forma que eu posso me preparar para um processo seletivo? Então, eu venho aqui para trazer algumas dicas, alguns insights de como que vocês podem se sentir cada vez mais preparados para esse momento. Então, começando pelas dicas, uma dica muito importante é que processo seletivo não é sobre responder perguntas, é sobre mostrar quem você é. Então, não fique imaginando só que eu vou chegar ali, responder as perguntas e é isso. Não, é importante que vocês mostrem quem vocês de fato são. Que a pessoa que está aqui do outro lado, que ela possa conhecê-los um pouco mais a fundo, se interessar pelo perfil de vocês e falar, quero que essa pessoa venha trabalhar comigo. Outra dica importante é, antes de se candidatar, é essencial que vocês entendam os interesses, os valores e as habilidades de vocês, né? Porque eu consigo verificar a vaga linkada ao meu perfil. Então, será que eu tenho interesse por essa vaga? O que eu quero e principalmente o que eu não quero? Faça uma lista antes ali do processo de seus pontos fortes, dos seus pontos a desenvolver e reflita sobre as experiências que te trouxeram aprendizado. Pode ser exemplos da escola, de projetos, de voluntariado e não esqueça de usar exemplos reais, é muito importante, porque assim o avaliador consegue entender um pouco melhor do seu perfil. Vou trazer um exemplo para vocês. Se você gosta de trabalhar em equipe, pense em alguma situação, pode ser ali da escola, de um projeto que vocês fizeram, em que ficou evidente e que você estivesse pronto para contar essa história. Então, conte como é que foi esse momento em que você fez esse trabalho em equipe, para que a pessoa que está te avaliando possa entender de fato como que foi a sua atuação nesse momento. Recebi o convite para um processo seletivo. E agora? O que eu faço? Meu Deus do céu, como que eu vou fazer? O que eu tenho que preparar? Então, é importante que vocês se planejem para esse momento. Primeiro passo, pesquise sobre a empresa, sobre a cultura, valores, troque com outros estagiários, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas que podem nos ajudar. Então, entra ali no LinkedIn, pesquisa uma pessoa que faz estágio nessa empresa, entre em contato com ela, troca sobre como que é estagiar nessa empresa, né? Avalie o fit cultural, se os valores que você tem hoje são compatíveis com o valor dessa empresa que você vai prestar o processo seletivo. Importante também revisar o currículo de vocês, né? Tenham clareza sobre o que está escrito ali. É importante que a pessoa que vai ler o currículo, que ela entenda e que ela se interesse pelo seu perfil. Treine perguntas comuns. Então, com certeza, em todo o processo seletivo, vocês vão ser questionados para falar sobre você. Afinal de contas, a pessoa que está te avaliando não te conhece e aquela é a oportunidade para ela te conhecer. Então, teste perguntas como fale sobre você, por que você quer trabalhar aqui, como você lida com desafios, faça esses treinamentos, compartilhe com um colega, grava um vídeo. Acho que uma dica prática é, grave um vídeo de você falando sobre, se assista e veja de que forma que você pode ali tornar esse momento atrativo e interessante para quem está te ouvindo. Seja pontual, se o processo for online, mantenha a câmera aberta e o microfone fechado e o contato visual, é bastante importante, pessoal. E escute com atenção todas as orientações. Outra informação importante é sobre autoconhecimento. Quanto que vocês se conhecem para poder passar a informação de vocês para o outro, né? Então, o autoconhecimento, ele vai ajudar a contar a história de vocês com autenticidade. Porque quando vocês se conhecem, vocês conseguem falar com clareza sobre o interesse de vocês e quais são as suas motivações, escolher exemplos reais que mostrem as suas competências, mostrar coerência entre o que você busca e o que a empresa oferece. Lembra que eu falei sobre fit cultural?
Então, o que eu tenho ali de valor que está alinhado também aos valores da empresa? O autoconhecimento, ele também dá mais segurança, porque se você se conhece, você reduz o nervosismo na hora em que você vai fazer o processo seletivo, ele te ajuda a responder as perguntas difíceis com mais confiança e mostra maturidade emocional, mesmo sem experiência profissional. Então, né, o que eu posso trazer ali de exemplo para contribuir com essa parte de autoconhecimento? Quando te perguntarem qual o seu maior desafio, você pode dizer: tive dificuldade em falar em público, mas comecei a me expor mais em apresentações na faculdade. Isso me ajudou a evoluir. Isso mostra que você tem um autoconhecimento e também iniciativa, que é importante, né? Porque apesar de ter dificuldade, eu busquei esse autodesenvolvimento e aí eu fui ganhando confiança com o processo. Ele também facilita a escolha de vagas que façam sentido para você. Então, no momento em que eu tenho oportunidade, se eu me conheço, eu consigo entender quais as áreas que têm mais a ver com o meu perfil, e ela também me ajuda a evitar frustrações com vagas que não combinam com os meus valores ou estilo de trabalho. Então, no momento em que eu for me inscrever em uma vaga, é importante que eu avalie, né, se essa vaga está de acordo com o meu estilo de vida, com o que eu tenho de expectativa para o meu futuro. Então, gente, o autoconhecimento, ele ajuda bastante. E aí, falando em processo seletivo, o que é um processo seletivo? Por que é feito esse processo seletivo? O que está por trás de um processo seletivo, né? É o que todo mundo quer saber. Tem segredo? Tem receita de bolo? Não tem, pessoal. Não tem receita de bolo, mas tem algumas dicas que são bem importantes. Eu costumo fazer bastante palestras sobre, e aí é a pergunta assim campeã: Grace, qual que é o segredo? Como eu faço para ser aprovada em um processo seletivo? Não tenho como eu faço para ser aprovada em um processo seletivo, mas tem de que maneira eu consigo me preparar melhor para que quando eu chegue nesse momento, eu me sinta um pouco mais confortável. Então, o que é uma dinâmica de grupo, gente? Nada mais é do que um momento em que as pessoas que estão avaliando, elas avaliam um comportamento com base em situações reais ou próxima da realidade, e que possibilita avaliar as competências. Lembra que eu falei para vocês que é muito importante que vocês tragam situações reais para esse momento? Porque o avaliador, a pessoa avaliadora, a pessoa líder, ela quer entender de que forma que você se comporta naquela determinada situação. É isso que a gente quer saber, porque dentro disso a gente consegue avaliar aí quais seriam os seus comportamentos, quais seriam as suas perspectivas ali, né? Como que você responde a determinadas situações. E aí, como que eu posso me sair um pouquinho melhor no processo seletivo, né? Sobre a minha participação, o que eu faço? Então, aqui, algumas dicas que pode contribuir seja participativo, mas sem dominar o grupo. Normalmente, né, uma dinâmica de grupo, você vai fazer ali uma atividade com outras pessoas. Então, é importante que você contribua com ideias, que você seja participativo, mas é importante que você respeite a opinião dos colegas e que você foque na construção coletiva, né? Então, que você dê a sua opinião, mas se você entender que a opinião do outro é, naquele momento, melhor para a construção do todo, que você também flexibilize, que você reconheça que a ideia do colega, olha, de fato, a minha ideia foi muito legal, mas a ideia do meu colega foi, assim, melhor para a construção coletiva. Então, é importante que vocês avaliem essas questões. Propõem ideias claras e argumente se necessário. Então, é importante que o grupo consiga entender qual que é a sua ideia, né? Qual que é a finalidade, qual que é o propósito dessa ideia que eu estou propondo. E aí, se você entender de fato, de repente um colega trouxe uma sugestão, mas eu entendo que de fato a sugestão que eu trouxe, ela é mais viável para esse momento. Então, argumente, não tenha medo de argumentar, né? Só é importante que você seja resiliente nessa argumentação. Então, se de fato eu entender que a minha opinião, que a minha sugestão é mais viável, vamos lá, compartilhe com o grupo, mostre o porquê, né? Se não, que você consiga ali adaptar a ideia, ou então falar, não, vamos com a ideia do colega. E aí, na entrevista, é o momento em que, normalmente, a pessoa líder ali tem a oportunidade de conhecer você um pouco mais a fundo, porque na dinâmica de grupo,
Ele vai conhecer o seu trabalho em equipe, como que você se porta em determinadas situações, mas na entrevista é quando a pessoa tem oportunidade de fato de te conhecer um pouco mais a fundo e um pouco melhor. Então, aproveite esse momento para se aprofundar na sua apresentação. Como eu disse, as pessoas não conhecem vocês. Este é o momento, né? Então, vamos pensar que você está se vendendo ali, está vendendo o seu perfil e que eu preciso comprar. O que eu posso trazer para esse momento que vai gerar curiosidade, que o líder, a pessoa líder vai olhar para mim e vai falar assim: nossa, eu gostei dessa pessoa, né? Então, conte o que as pessoas costumam elogiar em você. Fale sobre seus projetos e qual foi o seu papel. Mais uma vez, como eu disse ali no começo, né? É importante que você conte. Ai, Grace, mas eu nunca trabalhei, é minha primeira experiência profissional. Não tem problema, gente, né? Na vida a gente tem desafios, na vida a gente tem projeto, né? Eu falo que o meu maior projeto é a minha filha. Então, todos os dias ela me desafia, todos os dias eu preciso aprender algo novo. Vocês têm a faculdade, tem a situação dentro de casa, então como eu lido com a minha mãe, como eu lido com os meus irmãos, como eu lido com meu pai, ou com a minha tia, ou com a minha avó, a gente tem situações diversas todos os dias. Então a gente pode usar essas situações da vida para poder compartilhar esse projeto. Não precisa ser um projeto corporativo ou um projeto necessariamente da faculdade, mas todos nós temos projeto de vida, uma viagem que eu projetei e como que eu fiz ali, como que eu desenvolvi o projeto da minha viagem, que era um sonho. Esclareça dúvidas sobre a vaga. Gente, isso é muito importante. Eu estou aqui, né, como eu falei ali no começo, à frente do processo de estágio, e muitas vezes a gente chega na última etapa e a pessoa vem perguntar: Grace, mas aonde que eu vou trabalhar? Para qual vaga? E eu penso: nossa, mas você está na última etapa do processo e você ainda não sabe? Lembra que eu falei sobre fit cultural, sobre autoconhecimento, quanto que é importante vocês buscarem se aquela vaga está adequada ao que vocês têm de expectativa? Né? Quando a gente está ali num processo seletivo, tem que ser bom para os dois lados, tem que ser bom para a pessoa candidata e bom para a empresa, não é só bom para a empresa. E como que eu sei se essa vaga, se essa oportunidade é bom para mim, é boa para mim? Eu preciso saber das informações dela. Então pergunte, gente. Façam perguntas, não fiquem com dúvidas. Pergunte horário de trabalho, aonde eu vou trabalhar, local, modelo de trabalho. É muito importante que vocês tenham essas informações antes de aceitar essa proposta. Então não tenham dúvidas. E eu brinco quando eu vou falar ali com as pessoas que a gente tem aprovado que nenhuma pergunta é boba, toda pergunta é válida. Então, se eu tenho dúvida, é importante eu esclarecer essa dúvida. E fale sobre o seu interesse pela oportunidade, traga os seus diferenciais, né? Hoje a gente tem um mercado aquecido, bastante concorrido, então por que eu? O que eu tenho de diferente? O que eu tenho aqui que vai fazer com que essa empresa brilhe os olhos por mim e fale: eu quero essa pessoa. Então pense em tudo isso, né? No momento em que você estiver se preparando para esse processo, um processo ele é sempre agendado com antecedência. Então, não esqueça de pensar nisso. Quais são os meus diferenciais? O que eu posso oferecer de diferente para essa empresa falar: eu quero você? E aí, pessoal, algumas informações importantes, mas que são muito fáceis de fazer e que vai também me ajudar ali com relação ao processo seletivo. Então, são dicas básicas, mas de sucesso. Eu brinco que para quem já assistiu algumas palestras minhas, vai escutar sempre eu falando isso, porque são coisas muito fáceis, mas que às vezes a gente esquece na correria, no nervosismo. Então, se o processo for online, não esqueça de testar antes, com antecedência, a câmera, o áudio e a internet. Importante que vocês escolham um ambiente calmo e confortável, né, para realizar o processo, porque senão, enquanto a gente está aqui falando, se apresentando, pensa: tem uma pessoa gritando, uma pessoa andando, uma coisa caindo, e aí eu me desconcentro e isso acaba atrapalhando o processo. Ao ingressar como convidado, não esqueçam de inserir o nome completo de vocês, tá? Cuidado para não entrar com o nome da irmã, do colega, porque senão a pessoa que está avaliando vai acabar te chamando pelo nome, e aí depois, talvez, né, você seja esquecido. Então, não esqueça, gente, fundamental, coloca o nome na plataforma quando vocês forem participar de um processo seletivo. Essas são dicas para processos online. Agora, para todo e qualquer processo que vocês forem prestar, dica muito importante, gente, aqui, ó, eu tenho sempre água.
Porque todo o processo, ele gera ansiedade, ele gera nervosismo, a gente quer muito, né? Porque se a gente tá ali dispondo de um tempo para participar daquele momento, é porque a gente quer. Então, a água, ela dá uma oxigenada no sangue, faz a gente respirar e a gente voltar. Então, lembre-se sempre de ter uma garrafa de água próxima para quando precisar. Alimente-se bem e procure ter uma boa noite de sono, né, gente? Se a gente estiver descansada, a gente consegue pensar melhor. E não finalize o processo com dúvidas. Estou reforçando o que eu já falei anteriormente. É muito importante que eu saia do processo com a certeza de que é aquilo que eu quero. Quando vocês finalizarem a participação de vocês, faça uma autoanálise e reflita de que forma que eu posso melhorar. A gente sempre sabe, né? Às vezes a gente fala assim, eu fui bem, eu não fui, mas a gente sabe se a gente foi bem ou não. Então é importante o que eu fiz que eu posso continuar fazendo em uma próxima oportunidade se essa aqui não der certo e o que eu fiz que foi muito legal e que eu faria de novo. Então não esqueçam de fazer essa autoanálise. E aí, o que fazer num processo? Seja sincero. Como eu falei para vocês, os valores eles precisam estar alinhados. Então, se eu crio um personagem ali, consequentemente, talvez eu estou falando o que a pessoa avaliadora quer ouvir, mas não o que vai ser melhor para mim. Demonstre interesse, pergunte sobre modelo, horário e local de trabalho e próximas etapas e, principalmente, gente, mostre vontade de aprender. Isso chama muita atenção de quem está avaliando, seja da pessoa recrutadora ou da pessoa líder. O que evitar, pessoal? Respostas decoradas ou prontas. Hoje a gente tem aí a inteligência artificial que ajuda a gente com diversas coisas, mas a gente quer ver a pessoa humana, o ser humano, o que você tem, né? O que você pode trazer e contribuir de melhor aqui. Então, cuidado. Use a inteligência artificial, sim, a favor de vocês, mas cuidado com respostas prontas ou decoradas, tá? Evite também falar mal de experiências anteriores e uma comunicação muito informal. É claro que não precisa, né, gente, vir assim com aquela comunicação extremamente formal, mas cuidado aí com as gírias, com os palavrões nesse momento. E o que não fazer, pessoal, de jeito nenhum, tá? Não façam. É mentir, porque não vai dar certo. Em algum momento, essa mentira vai ser apurada e aí pode dar ruim. E criar personagens, né? Como eu disse ali, não é o que a empresa está buscando, mas precisa ser bom para ambas as partes. Precisa ser bom para vocês e precisa ser bom para a empresa. Se vocês criam um personagem, pode até ser que vocês sejam contratados, mas talvez isso gere uma frustração para vocês no futuro, né? Então é importante que eu me sinta feliz quando eu estiver nessa empresa. Por isso que é importante que vocês não criem personagem. Como eu falei para vocês, não existe receita de bolo, não tem, mas tem algumas dicas que podem ajudá-los no processo seletivo, tá? O estágio é só o começo, mas o mais importante é que vocês conheçam a si mesmo e entendam os seus valores e aprendam com cada passo, né? Porque às vezes eu participei de um processo e eu não fui aprovado, mas o que esse processo me ensinou? O que esse processo contribuiu para a minha formação enquanto pessoa e enquanto profissional? O mercado, ele busca talentos, mas o mundo precisa de pessoas autênticas e que estejam em constante evolução. Então, busquem sempre evoluir cada vez mais. E não se esqueçam que se preparar é investir em você. Então, se você está aqui hoje com a gente, é porque vocês já estão investindo no seu autodesenvolvimento. Aqui na comunidade de talentos, a gente ainda tem outros conteúdos exclusivos para vocês, então não deixem de nos acompanhar. Tem muita coisa legal para vocês assistirem ainda. Vai acompanhando, não vou dar spoilers, mas temos aí outros conteúdos que vai com certeza agregar cada vez mais no desenvolvimento de vocês. Aqui no Bradesco a gente está em um movimento muito forte, né, de mudança, de buscar coisas novas, diferentes. Então, se você quer fazer parte desse movimento, continue nos acompanhando. A gente tem esse movimento que se chama Sou Bradesco e temos algumas hashtags, mas uma das que eu gosto muito é Somos pelas Pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente está trabalhando nas pessoas porque a gente sabe que as pessoas são o futuro aqui da nossa empresa. Me acompanhe ali no LinkedIn, aqui eu deixo meu QR Code, Grace Lourita. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fique à vontade para me acionar por aí, por lá. E é isso, gente. Muito obrigada, sucesso para vocês e espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído para o desenvolvimento de vocês e também para
a forma como vocês podem se preparar melhor para um processo seletivo. Muito obrigada.